Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo no nosso De Olho no Campo aqui no nosso canal do YouTube. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria da Natura Frigo Alimentos com a Leilosul. E aqui no nosso YouTube você encontra o programa completo. Aliás, não só o de hoje, né? Mas todo o histórico, todos os programas do canal Pecuarista do De Olho no Campo estão aqui. E eu já quero pedir para, se você ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, o sininho, como a gente fala, assim, toda vez que um conteúdo novo for ao ar, você será lembrado. Aproveita e interaja com a gente, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião e também uma sugestão de pauta, se você quer ver algum entrevistado, quer que a gente fale de algum tema, por favor, comente aqui com a gente, nós vamos ter o maior prazer em te atender. Olha, e também quero te convidar aí no canal Pecuarista, no site do canal Pecuarista, que inclusive tem uma novidade. Nós estamos com um colunista novo, Bruno Esbrojo. Ele já passou aqui pelo nosso conteúdo do De Olho no Campo. O Bruno é um economista, vai nos ajudar a entender esse macro cenário da economia. Toda segunda-feira o Bruno vai estar com a gente e eu te convido a conhecer mais esse colaborador, mais essa coluna, ficar por dentro do que acontece na economia dentro do nosso setor. Porque aqui é assim, a gente está sempre buscando o melhor para oferecer, entregar o melhor para você, nosso leitor, nosso espectador. E é claro, além da coluna do Bruno, que é uma das novidades, você também encontra outros conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E também você pode se inscrever para receber a newsletter no seu e-mail de forma gratuita e diária. Agora, como eu sempre digo, se você é mais da rede social, você também tem o nosso Instagram, tá aparecendo aqui embaixo todos os dias. O Luciano Ramos traz para você as principais notícias do agronegócio e você também pode interagir. E assim como no canal Pecuarista, como no YouTube, no Instagram, você também encontra conteúdo exclusivo. Mas para isso você tem que ficar ligadinho em uma das nossas redes sociais ou no nosso site e a gente se encontra em uma dessas plataformas. Então eu conto com a sua participação, conto com a sua presença em uma dessas plataformas. Bom, no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre piratarias de semente de soja. Um estudo da CropLife e da Celeris Consultoria demonstrou que mais de 11% do mercado nacional de soja é ocupado por sementes piratas de soja. Então, esse é um assunto muito importante, muito sensível, e para tentar nos ajudar a entender um pouco esse mercado e os impactos dessas sementes, né, piratas de soja, o impacto que isso tem na nossa agricultura, nós vamos conversar com o Enilson Nogueira, ele que é consultor de mercados agrícolas da Celeris Consultoria. Então fica aí, é tempo de rodar a vinheta, 30 segundos e a gente já volta com um conteúdo exclusivo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta aqui no nosso conteúdo De Olho no Campo e já com o nosso convidado no nosso estúdio online, o Enilson Nogueira. Ele é consultor de mercados agrícolas da Celeris Consultoria, está em Uberlândia, achou um tempinho para falar com a gente, está perto ali da terra do Zebu. Boa noite, Enilson, tudo bem? Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui no nosso conteúdo De Olho no Campo. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que nos escutam e nos veem. Enilson, eu comecei aqui a abrir o programa falando sobre esse levantamento que a Celeris fez em parceria com a CropLife, desse mercado, né? Que embora seja 11%, diante, né, de tudo que o Brasil produz, e nós estamos falando especificamente da pirataria de soja,
né, a quantidade de sementes que o Brasil despeja nas lavouras, principalmente aqui no nosso caso, fazendo recorte para a soja, 11%, embora pareça uma porcentagem pequena, lê do engano, não é, né, Nilson? Exato, e são as duas faces da mesma moeda, né? Para cada 9 produtores que faz o certo, um está caminhando pela semente pirata, né? Então, de fato, a gente tem um percentual alto, mas o que tem chamado a atenção, tanto aqui da consultoria quanto da cadeia produtiva, é esse crescimento no percentual. Os 11% no passado foi menor. Quando a gente olha até boa parte das estimativas, é claro, é muito difícil chegar no número de semente pirata, por isso é um produto legal, tem toda uma dificuldade metodológica, mas a gente tem evidências relevantes para mostrar que esse mercado, tanto ilegal, a semente não certificada, tem crescido nos últimos anos. E eu queria que você explicasse para a gente qual que é exatamente a diferença entre uma semente pirata, uma semente certificada e a semente salva. Bom ponto, até porque é um conceito confuso na cabeça do próprio produtor rural, da cadeia agrícola, e que tem uns impactos, diria que até regulatórios e legais, né? O produtor hoje no Brasil tem 3 formas de acessar a semente de soja. A primeira delas é o que a gente chama de semente certificada, que é quando ele vai no sementeiro, no distribuidor, e que essa semente que ele comprou passou por todo um rito legal, técnico, fiscal, de fiscalização pelo Ministério da Agricultura. A outra caixinha, a outra forma de acesso é a que a gente chama de mercado não certificado, que dentro dela tem a semente salva legal, ou seja, o produtor hoje no Brasil tem a possibilidade, a oportunidade de salvar semente para os próximos ciclos, desde que esteja dentro das normas do Ministério da Agricultura. É importante ressaltar que essa prática é legal, ela está dentro dos conformes, o produtor tem esse direito. E a terceira prática, que também está dentro da caixa da semente não certificada, que é a semente pirata, que é aquela semente que o produtor não sabe qual que é a origem, a procedência, que não passou pelo rito técnico de fiscalização do Ministério da Agricultura e das autoridades competentes, e que, por consequência, não tem o rigor necessário, seja agronômico, econômico, técnico, de ser um bom material propagativo, de ser uma boa semente, que ao longo do tempo ela tem as mesmas características que ela teve no passado, que ela tem um bom vigor, um bom potencial produtivo. E esse é um dos grandes elementos de risco que o produtor e a cadeia acaba tendo ao produzir a partir de sementes piratas. Você acaba tendo uma perda técnica de qualidade, de produtividade, que vai se desdobrando ao longo da cadeia produtiva em menos produtividade, menos produção, menos competitividade para o agricultor local. E você falou em impacto econômico. Pelo estudo que vocês fizeram, né, o impacto estimado é de 10 bilhões de reais, né, por ano, que essas sementes de soja, semente pirata de soja, ela pode impactar na agricultura, né? E como que essa realidade influencia a competitividade do Brasil e no mercado global das commodities? E até fazendo um gancho com o que você trouxe no começo, Melissa, parece 11%, parece pouco, mas são 10 bilhões de reais Pouco, ao mas ano. Isso mostra a grandeza das aí perdas. mostra o peso disso, né? Exato, exato. E também um pouco da característica do estudo que a Cedar desenvolveu junto à CropLife, de ser pioneiro de buscar estimar quais são as perdas para a cadeia produtiva como um todo. Não só para a cadeia de sementes, não só para o produtor rural, mas para também esses elos, mas também para exportação, para a indústria de processamento de soja no mercado nacional e outros elos. E foi justamente a partir desse número que a gente chegou nesses 10 bi. Parte disso aí, claro, é direcionado para a cadeia de sementes, que perde volume de demanda, que perde toda uma cadeia de incentivos, a propagação de inovação, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Outra parte vem com o próprio produtor rural, que no limite ele está tendo menor produtividade com o uso desse tipo de semente. E no pós-porteira, que aí entra o elemento que você trouxe da inserção internacional. O Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, né? A gente tem uma relevância muito grande na oferta
de soja para países como a China, parte da Europa, parte da África, outros países da Ásia, e muito disso está na capacidade do produtor brasileiro em produzir mais com menos, que é o elemento da competitividade. E parte dessa caminhada para os ganhos de eficiência agrícola, técnica, vem de uso de uma semente de alto potencial produtivo. Então, a partir do momento que o produtor passa a usar ou aumenta a exposição a sementes de pior qualidade, pior vigor, no limite a mensagem que ele está passando é que ele vai ser menos competitivo e, consequentemente, as cadeias que dependem da soja brasileira começam ou passam a olhar para a cadeia brasileira ou com alguma desconfiança ou com um potencial menor do que poderia ter se 100% da área fosse ou se não houvesse a semente pirata, né? Se tivesse 100% da área sem o uso da semente pirata. Então, existe um elemento importante de competitividade do país para acessar e abastecer esses mercados globais. De novo, reforçando que o Brasil é um player importante na oferta global de soja. O Brasil é o maior produtor e vem abrindo vantagem para outros países, como Estados Unidos, Argentina, muito por causa dessa capacidade, dessa produtividade dos campos no Brasil, que em parte depende de uma semente de soja de alto potencial produtivo. E chega a ser uma inconsistência ou uma insensatez, não sei se a gente pode chamar assim, né? O Brasil ser reconhecido maior produtor de alimentos, maior produtor de soja ser o nosso grão de ouro, e a gente tem uma quantidade tão grande de soja pirata. Lembrando mais uma vez o nosso espectador, nós estamos falando especificamente da soja, né? E depois eu quero te perguntar como é que estão essas pesquisas em outras sementes, mas chega a ser um contrassenso, né? A gente ser tido como o maior produtor de soja, a soja ser o nosso grão de ouro, e a gente dispensar uma grande quantidade dessas de soja nos solos das nossas lavouras, né? É isso. Vale lembrar que essa semente de soja pirata, teve algum tipo de tratamento de fertilizante, de defensivos, de mão de obra, de combustíveis, que no limite ficou aquém do que poderia ser se fosse uma semente de alto potencial produtivo, uma semente da cadeia certificada. E aí o elemento que você trouxe, né? A gente fala muito sobre o contexto de perdas, claro, é perda, e por outro lado, a gente também pode olhar isso para quão melhor poderia ser nosso sistema agroindustrial se não tivesse o uso da semente pirata. Então, no limite, a gente perdeu os 10 bi por ano enquanto cadeia produtiva, que são 10 bi que podem ser recuperados caso avance nessa pauta de diminuir, no limite, acabar com o uso de semente pirata no país. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, então eu já vou antecipar. Como é que estão esses esforços para essa... Imagino que um desses caminhos seja a fiscalização, um é a educação, a conscientização do produtor em não procurar, né, em não ter esse tipo de semente dentro da sua lavoura, enfim, nós estamos falando desses impactos, mas esse caminho da conscientização, da fiscalização, como que está esse trabalho? É preciso ter uma parceria entre poder público e as empresas privadas que desenvolvem ou mesmo que fornecem a semente de soja? Do que depende? Como que está essa fiscalização hoje? Para onde ela pode caminhar? Melissa, acho que o ponto interessante dessa discussão é entender que o problema, nesse caso, não é um problema só do produtor rural ou só da cadeia de sementes, é da cadeia como um todo. Ao utilizar semente pirata, você acaba trazendo um risco reputacional para a cadeia produtiva, para parte dos produtores que usam e fazem corretamente o uso de sementes, seja no mercado certificado, de semente salva legalmente. Então tem um elemento reputacional que é importante e que acho que o primeiro passo já tem sido dado nos últimos anos, que é essa inquietação da cadeia como um todo para olhar para esse tema com mais força, com mais relevância. Quando eu pego, principalmente o que aconteceu nos últimos anos, seja na estratégia que você me colocou aí de associação entre poder público e privado,
de inquietação das cadeias produtivas de semente de soja e outras cadeias que também não são de soja, mas que temem ou que olham com cuidado para esse tema do pirateamento da semente. E a própria resposta de órgãos públicos, órgãos de fiscalização, mostram que esse caminho conjunto, ou seja, de todo mundo, e tentando integrar, é necessário integrar as iniciativas privadas e públicas, é um caminho que, no mínimo, primeiro, traz um elemento de educação para a cadeia, para o produtor rural que, porventura, utilize sem saber, que tem algo nesse sentido, e também traz um elemento de reforço, que práticas positivas, que o produtor, ao comprar a semente certificada e gerar uma rede de incentivos e pagamentos para a geração de inovação, novas sementes, que lá na frente vai virar mais produtividade e rentabilidade para ele. Então, muito da leitura de conscientização e de união de forças, acho que tem que ir para esse sentido, de provocar e incitar os produtores rurais e a cadeia produtiva como um todo, que existem perdas econômicas relevantes com o uso da semente pirata. E aí as estratégias de você mitigar, diminuir esse acesso, naturalmente vai depender de uma força de regulamentação, uma força de um olhar específico para aqueles que estão fugindo da regra, mas, de fato, tentar conscientizá-los de que você está gerando benefícios para o país, não só individualmente, mas para o todo, acaba sendo uma estratégia bem importante para o tema de pirateamento. E hoje, como existe, né, essa preocupação, essa fiscalização com relação à sanidade da planta, né? E tem uma outra coisa também que eu queria saber com você, o quão essas sementes piratas, elas podem afetar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para essa semente de soja. O elemento da conscientização é muito importante, até trazendo o gancho da pergunta anterior, a gente vê a própria CropLife com um canal de denúncias abertos para produtores ou para quem está na cadeia e tem visto ações irregulares, possa levantar algum problema. Então, a própria questão de denúncia, de você participar do processo, acho que é importante. E aí, trazendo o elemento que você trouxe aqui, sobre a questão da cadeia, né? A gente nunca pode olhar a semente de forma isolada. A semente não nasce do nada, né? Ainda mais as sementes de alta tecnologia que a gente tem, que o Brasil utiliza em boa parte dos seus campos produtivos. Ela vem de uma cadeia de pesquisa, primeiro em biotecnologia, depois em melhoramento genético, quer dizer, as variedades que a gente vê hoje no mercado são diferentes do que foi há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Tanto em termos de menor risco, maior produtividade. Principalmente maior produtividade, né? Que é o que a gente fala tanto, né? Exato. E lá na frente, essa maior produtividade que traz o produtor para o que a gente chama ali da fronteira tecnológica, do paradigma tecnológico de produção de soja, que é um produtor mais tecnificado, mais produtivo e com negócio de maior rentabilidade e continuidade. Na experiência que a gente tem aqui na consultoria, vendo diversos negócios de produção agrícola, de soja, de outros produtos ao longo do tempo, é muito enfático, é muito relevante olhar que o produtor que continua na segunda, terceira geração, que está firme no negócio, está feliz no negócio, é o produtor de alta tecnologia, é o cara que está correndo o menor risco produtivo, que tem buscado rendimento, tem buscado lucratividade, por isso se mantém e cresce seu negócio, né? E parte dessas estratégias tem a ver com o uso da semente e, consequentemente, com o olhar do produtor em olhar para a cadeia de sementes e pagar o preço necessário para você ter essa tecnologia melhor, para você ter um beneficiamento, uma qualidade de semente maior. E um outro ponto que eu sempre gosto de reforçar aqui, segurança alimentar. Que ninguém quer comprar um produto, né, de origem duvidosa. Olha, a gente tá alimentando o mundo. A gente precisa passar, porque a gente tem muita tecnologia e tem muito produtor que graças a Deus, né, no nosso agronegócio, os produtores que não tem tanto
afinco ou que negligenciam de alguma forma, se a gente pode usar essa palavra, é uma porção muito pequena, porque nós aqui dentro do Brasil, nós temos produtores que investem em tecnologia, mas que principalmente eles investem porque eles têm consciência e sabem da importância da segurança alimentar. E uma semente que leva aí 10 anos para ser desenvolvida e colocada no mercado, ela é uma semente que passou por todos os testes, todos os estudos, né, que teve muita pesquisa, muita análise em cima dela, e quando ela vai para o mercado, ela tem um alto rendimento e ela tem o selo de segurança alimentar. É isso, é isso. E tão importante falar de segurança alimentar num país que a gente está, no momento que a gente tem falado bastante de inflação alta, né? No limite, inflação alta é algum problema como economista, a gente escuta ali que é um problema de oferta e demanda, né? Então, a partir do momento que você passa a depender de produtos, que você não tem uma clareza tão grande de risco, de capacidade, potencial de produção, é uma cadeia muito mais suscetível a choques de preços, que por sua vez vai bater lá na frente na inflação. A gente não pode esquecer que parte do orçamento familiar hoje é gasto com óleo de soja, é gasto com proteína animal, que o animal consumiu ao longo do seu desenvolvimento farelo de soja e por aí vai. Então, no limite, enquanto consumidores urbanos, a gente também sente o peso da insegurança alimentar, da inflação, de uma cadeia produtiva que vamos colocar aí que poderia ser melhor se a gente tivesse um uso menor das sementes piratas de soja. E até dentro dessa pergunta, a gente falou aqui de segurança alimentar, de, né, manter essa venda alta, né? Eu queria te perguntar com relação às exportações, né, ao mercado externo. Se nesse sentido o Brasil pode temer algum tipo de retaliação, como protecionismo fitossanitário, embargos, devido ao uso de sementes de piratas de soja. Você acha que a gente corre esse risco? Isso, hoje esse risco é muito baixo, tá? Tanto pela proporção que é baixa da semente pirata no país, e o mercado internacional ainda não olha o tema de semente pirata com o mesmo afinco que olha para outros elementos fitossanitários, elementos de biotecnologia que são mais relevantes nessa discussão de exportação. Agora, ainda assim, é um elemento importante quando eu olho no contexto. Quando eu tenho uma cadeia com, em economia a gente chama isso de instituições fracas, né? Que é baixa regulação, falta de procedência e outros elementos, ali você pode gerar um risco reputacional do seu produto que impacta na forma como o consumidor final olha, né? Então, o importador chinês, o importador europeu, ele quer ter garantia de segurança de origem, de qual que é o processo que essa soja que está sendo embarcado passou. Isso passa necessariamente por uma cadeia de sementes ou um uso de sementes certificada, que o produtor consiga mostrar a origem, capacidade, vigor produtivo, porque o comprador entende que a soja vem de um processo que depende da semente. Então, de forma bem direta, acredito que de forma relevante não tem um impacto da semente salva sobre a questão de exportação, mas no todo, diminuir o uso de semente pirata é uma forma de você passar uma mensagem positiva do seu produto para o comprador internacional. Que é isso que a gente estava falando há pouco, né? Ninguém quer comprar um produto duvidoso. Aí, se acontece da soja, aí pode ser que os outros mercados olhem para a gente em outras áreas, né? E aí isso realmente começa a complicar, né? Não, a gente está fazendo, lógico, jogando aqui, fazendo uma especulação, falando de uma possibilidade mínima, mas dentro de um alerta que é muito importante de conscientização, né, de buscar o melhor para nos mantermos ali no topo da produção, né, e venda para o mundo de alimentos. É isso, e só como um complemento, a gente tem visto, especial ali depois da pandemia, uma série de ações anti-mercado, né? Seja as tarifas que a gente tem visto mais nesse ano dos Estados Unidos com outros países, sejam outras medidas tomadas, por exemplo, com o mercado europeu em relação a produtos brasileiros,
Então, enquanto país, a gente não pode dar nenhum tipo de margem para erro para ser utilizado como argumento contra nós. E aí isso impacta o elemento de reputação, você demora para construir, mas qualquer ponto, passo É, fora da linha. é uma vidraça, né? Exato, exato. É uma vidraça. Dentro desse estudo da Celeris com a CropLife, o Rio Grande do Sul ele aparece como um estado com maior incidência do uso de sementes piratas de soja. Dos 11% do total do Brasil, o Rio Grande do Sul aparece com 28% como usuário, né? Se nós podemos falar assim. E os outros estados, né? Minas Gerais aparece com 23%, São Paulo, Pará e Piauí 20%, tem ali. Tá bem distribuído, né, pelo mapa que vocês mostraram. Então, eu queria te perguntar o que caracteriza essa concentração regional? São fatores econômicos, são fatores culturais? Melissa, tradicionalmente, a discussão de semente salva no Brasil ficava muito concentrada no Rio Grande do Sul. Ou seja, não é um problema, não é uma questão recente. Estruturalmente, tem questões até climáticas que facilitam o processo de pirateamento, de salvamento e, às vezes, até a venda dessa semente que o produtor pode salvar para uso próprio, mas ele não pode salvar para vender para um vizinho, para terceiros, que aí configura a semente pirata. Então, tem elementos técnicos. E me chama a atenção que nos últimos 2 ou 3 anos, por questões climáticas, a agricultura do Rio Grande do Sul passou por problemas relevantes de perda de produtividade, perda de margens do sojicultor local. Seja o ano passado ali que teve excesso de chuvas, 2023 e até esse ano aí com a falta de chuvas. Então toda essa discussão de intempérie climática no Rio Grande do Sul acabou criando um contexto da semente pirata como uma estratégia de diminuir custo de produção, no momento que o produtor estava com margens muito baixas, em especial por causa do clima, né? Então isso acabou incentivando ou gerando esse cenário um pouco mais positivo, reforçando o cenário que a gente já viu no Rio Grande do Sul. Agora, o interessante notar nessa história é que se até 5, 10 anos atrás essa discussão ficava muito próxima, regionalizada no Rio Grande do Sul, às vezes Santa Catarina, mas em especial Rio Grande do Sul, a gente já começa a ver outras regiões, parte do Cerrado, até regiões mais ao norte do país, que tem tido a prática de uso de sementes piratas. Então, um problema que era mais localizado passou a ser mais generalizado. Claro, os níveis são menores do que no Rio Grande do Sul, mas ainda assim níveis que chamam a atenção e que marcam essa, vamos dizer assim, uma diversificação regional do uso da semente pirata. E aí todo o esforço de combate, de fiscalização também aumenta. No limite, a gente estava falando de olhar ou ter esforços maiores para um estado, agora a gente vai ter que ter esforços maiores para 5, 6, talvez 7 estados que passam a figurar de forma relevante no uso desse tipo de semente. Esse é um ponto de atenção relevante. É engraçado que o principal estado, a gente tem o desenho do Brasil agrícola e por muito tempo ainda é o principal estado que produz soja, está concentrado no Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Como é que é esse uso de sementes pirata ali nessa região? É interessante, o case do Mato Grosso é muito interessante, porque ali é uma região em que a cultura de multiplicação de sementes, ou seja, os sementeiros que estão ali na região, conseguiram blindar muito bem a entrada e o uso de semente pirata. É um case de sucesso, então. Exato, exato. Junto também com as forças das associações estaduais de uso de semente, das associações estaduais de produtores rurais, que conseguiram se juntar e blindar o estado dos sementes. Tanto é que, de acordo com as nossas estimativas, diria que próximo de 5% só da demanda de semente do estado vem de sementes piratas. Então, muito positivo e acaba sendo uma referência interessante, porque é o estado de maior produção de soja do Brasil, de maior área plantada de soja no Brasil, e que está dentro desse contexto também de margens menores, e mesmo assim, o produtor, a cadeia produtiva como um todo, tem afastado esse risco e o uso da semente pirata.
Então, é um modelo de monitoramento ou de blindagem que a gente pode pensar em aplicar para esses outros estados? Você acha que existe essa possibilidade? Do que dependeria esse esforço? Melissa, eu diria que ali no Mato Grosso teve um esforço muito grande das associações locais de produtores e sementeiros para limitar e mitigar ao máximo a entrada de sementes sem origem, uso de sementes de dentro do estado, que também estava fora do processo formal e legal de produção. E certamente esse é uma referência importante para outros estados. A gente não pode externalizar problemas nossos para os outros. Então, se a cadeia é o principal prejudicado nesse cenário, é relevante que a cadeia específica desses estados, e alguns estados estão com força, estão se movimentando, de conseguir essa proteção, essa blindagem contra a cadeia, o uso de semente pirata. Então, certamente esse esforço institucional e das cadeias produtivas joga muito a favor a diminuição do uso desses números de semente pirata. E o marco regulatório ele já existe, a punição já existe, a questão aí que a gente escuta e discutiu com boa parte dos entes aí ao longo do último ano, é que às vezes a punição não chega efetivamente naquele que fez a prática Em errada, quem ou por falta precisa. de pessoal, exato, ou por falta de pessoal, ou por falta de foco, ou por falta de denúncia, enfim, você acaba tendo vários problemas ao longo dessa jornada de punição que pode ser que dificulta. Mas é importante atualizar e ter leituras para ir cercando quem está utilizando de forma errada ou está comprando a semente pirata, seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recolhimento desse produto e uma finalização correta. Então, acho que esse é um caminho natural, que passa necessariamente por ajuste desses elementos de pessoal, de denúncia, de canais, de uma série de fatores que, claro, vão ser endereçados. Acho que o primeiro passo já foi feito, que é essa inquietude da cadeia produtiva e buscar soluções para um problema que tem crescido e tem se diversificado geograficamente. Eu queria te fazer mais duas perguntas. Eu sei que o nosso tempo está meio corrido, mas a primeira é: eu queria saber o que o setor espera para os próximos anos em termos de política pública, investimento e pesquisa, e continuar acompanhando, né, este cenário. E a outra pergunta é se vocês também mediram outras sementes piratas, ou se vocês estão preparando algum outro estudo sobre outras sementes piratas. Qual é o rumo que a Celer está tomando nesse sentido? Melissa, quando eu vou para o elemento ali de tendência, para os próximos anos, a gente vê um esforço da cadeia em tentar mitigar esse problema da semente pirata, né? Então a gente imagina que ao longo do tempo seja por questões de punição, fiscalização, e até por fazer muito bem o dever de casa, quer dizer, produzir bem essas sementes de alta qualidade, de alta vigor e germinação, que ao longo do tempo esse elemento da semente salva possa ser endereçado. Mas, de novo, isso depende muito de uma leitura de esforços gerais da cadeia como um todo para mitigar. E aí um elemento interessante, o setor de produção de sementes, principalmente a parte de inovação, pesquisa e desenvolvimento, é um setor que a semente que vai agora para o campo no ano, na safra 25-26 está sendo pesquisada desde a safra 15-16. Então, a esteira de inovação tem continuado a ponto de trazer produtos de alto potencial produtivo e, consequentemente, sustentar o produtor nessa caminhada de ganhos de produtividade. Então, acho que o cenário para frente é positivo, desde que a gente continue olhando com cuidado, com relevância, o elemento da semente salva. O outro elemento das culturas a gente olha para outros mercados e a metodologia de estimação de semente pirata é muito difícil, porque é um produto que está à margem das discussões, à margem do processo formal. Mas o que chama a atenção? O que é um primeiro gatilho para esses produtos?
é olhar o mercado de semente não certificado, que é aquele que tem o salvo legal e uma massa cinzenta que pode ser pirata, pode não ser, mas que está muito mais próximo de ser pirata do que de ser uma cadeia certificada. E as culturas que têm um alto percentual de semente não certificada no Brasil e de relevância é a cadeia de feijão, relevante até para consumo interno, do dia a dia da população brasileira. E aí, aproveitando o tema de pecuária, também a cadeia de sementes de forrageira. A gente teve ao longo do tempo aí um crescimento do uso de semente não certificada. Parte disso a gente sabe que a semente salva é legal, mas outra parte está nesse campo nebuloso para produção de pastagem, produção de forragens para alimentação animal. Então, de forma geral, também impacta a oferta futura de proteína animal e o consumo disso aqui dentro e lá fora. E como a gente disse, né? Falamos aqui várias vezes, é preciso ter consciência, né? Do produtor em assumir esse risco. Muitas vezes ele não sabe que ele está assumindo. Vamos fazer aqui um alerta, né? Que muitas vezes ele não sabe que ele está assumindo, mas algumas vezes, né? Pode ser que ele saiba o que ele está comprando, né? Saiba o risco que ele está assumindo. E é um preço muito caro a se pagar no futuro, né? No presente, no futuro, né? É isso, acho que a conta aí é sempre olhar para o custo-benefício, até para o risco-retorno dessa prática. No curto prazo, você consegue ter uma diminuição de custo de produção com essas sementes, mas, por outro lado, você traz um risco adicional para o seu mercado, ou para a sua produção, você traz um risco adicional para o seu mercado. Se você for olhar ali o que você pode perder de produtividade para utilizar uma semente de menor potencial produtivo, principalmente no caso da soja, que é uma cultura muito responsiva a ganhos de inovação em semente, pesquisa e desenvolvimento em semente, no limite pode ser que nem compense além do risco adicional que você traz. E lembrando, hoje a gente tem boa parte dos financiadores, dos produtores rurais, buscando entender se o produtor que está recebendo aquele crédito rural, aquele seguro rural, usou a semente certificada. Por quê? O financiador do produtor rural está olhando o tema da semente salva como um elemento, olha, aqui existe um risco, seja reputacional, seja de produção, que vai impactar nas minhas condições de oferta de crédito, de seguro. Então, no limite, usar a semente certificada é acessar capital produtivo, capital financeiro mais barato e mais abundante no mercado que a gente tem visto de juros altos e dificuldade de financiamento. Tá certo. Bom, fica aí o alerta. Enilson Nogueira, consultor de mercados agrícolas da Celeres Consultoria, gostaria muito de agradecer o seu tempo aqui com a gente para nos explicar, falar um pouco desse mercado que é presente, né? Mas é preciso ser olhado com carinho, e ainda bem que, né, 11%, a gente falou, 11% no todo não é muito, mas não é, enfim, mas é preciso ser olhado com carinho. Muito obrigada. Hoje o nosso papo foi com o Enilson Nogueira, consultor de mercados agrícolas da Celeres Consultoria. Muito obrigado. Você tem porteiras abertas aqui no nosso canal Pecuarista e nosso De Olho no Campo. Muito obrigado, Melissa, a todos que nos acompanharam. Só deixando um convite, nas redes sociais da Celeres, seja LinkedIn, no próprio site, a gente traz mais detalhes do estudo de semente de soja pirata, então fiquem à vontade para olhar, tomar nota, e se tiver alguma dúvida, a consultoria está à disposição para conversar com os produtores, com todo mundo que nos escuta. E vale ressaltar aqui que o estudo é muito didático, é muito fácil de olhar, de entender, e é bem importante que você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui as redes sociais para você acessar esse material, as redes sociais da Celeres, para você acessar esse material e ter esse conhecimento, que conhecimento nunca é demais, e quando multiplicado, ele nos ajuda muito a crescer. Para você que nos acompanhou até agora neste conteúdo do De Olho no Campo, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo De Olho no Campo. Até mais.